Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você sabe como o seu rim funciona? Sabia que existem medicamentos que podem prejudicar a saúde dos seus rins? E já imaginou se você utilizasse frequentemente algum desses medicamentos? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre os 7 medicamentos que acabam com os seus rins. E você precisa ficar até o final, você não pode sair, porque eu deixei o pior, o mais perigoso por último. Então a gente fez aqui uma escadinha decrescente, na verdade em ordem crescente de periculosidade para a saúde dos seus rins. Então é muito importante que você fique até o final. Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então, quando você dá o seu like, quando você deixa o seu joinha, você faz com que esse conteúdo alcance uma outra pessoa e essa pessoa também vai se conscientizar sobre os perigos desses medicamentos para a saúde renal. Também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações se você for uma pessoa que quer ter mais saúde, que quer ter mais energia e que quer ter mais disposição. Esse é o canal perfeito se você quer esses 3 ativos mais fortes na sua vida. E também compartilhe esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. E me conta, você conhece alguém com problema renal? Tem alguma história com o assunto? Compartilhe sua história conosco. E também me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Se você escrever aí, eu sou o fulano ou eu sou a fulana do lugar tal, eu vou te mandar um abraço aqui no próximo vídeo. Combinado? Pessoal, os nossos rins têm formato de feijão, estão localizados entre a nossa vértebra T12 e a nossa vértebra L3, aqui na nossa coluna lombar. É que você sabe, né? Quando você está com dor nos rins, você sabe exatamente onde eles estão localizados. Ele tem como função excretar produtos finais do metabolismo e também o excesso de água, além de controlar a nossa pressão, regular o equilíbrio ácido-base, regular a produção de eritrócitos e muito mais. Para você ter uma ideia, 20% do débito cardíaco, ou seja, 20% de todo o nosso sangue passa pelo rim por minuto. Eu falei aqui que regula a produção de eritrócitos. Eritrócitos são as nossas hemácias, as nossas células sanguíneas, porque o rim produz grande parte da eritropoetina, que é a substância responsável por estimular a produção de hemácias na nossa medula. E por esses motivos que eu falei aqui, você pode ver que é muito importante preservar a saúde do seu rim, porque a doença renal crônica ou a insuficiência renal crônica, ela pode fazer com que a pessoa precise de diálise e também precise fazer transplante renal, que é algo que ninguém quer chegar nesse ponto. Diálise é um procedimento muito chato, muito incômodo, que piora muito a qualidade de vida do paciente. Então no final do vídeo eu também vou deixar sugestões para você sobre alimentos que são ruins para a sua saúde renal. E quais são os fatores de risco para a doença dos rins? Idade avançada, problemas renais crônicos como um cisto, algum problema, uma hidronefrose, enfim, problemas renais crônicos, doenças cardiovasculares, diabetes, não beber água, isso é muito perigoso para o rim. Canso de ver pacientes com aumento da creatinina, com aumento da ureia, ou seja, com piora da função renal, única e exclusivamente porque não bebe água. E além de não beber água, o uso de medicamentos também pode ser prejudicial para a saúde dos seus rins, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque os medicamentos, eles precisam ser eliminados do corpo em algum momento. E aqueles medicamentos que são hidrossolúveis, que são solúveis em água, eles passam pelos rins. E é por isso, pessoal, que a automedicação é muito perigosa, porque se você não souber quais medicamentos fazem mal para os rins, você pode estar colocando a sua vida em risco. Mas então vamos lá para os medicamentos que detonam os rins. O 7º medicamento, como eu falei, né, o primeiro medicamento é o mais pesado, o mais perigoso e que eu tenho certeza que você já usou ou que você usa frequentemente. Principalmente se você é uma pessoa que sente muitas dores. Então preste atenção.
Sétimo remédio são os antibióticos, que podem causar edema, inchaço do tecido renal e também podem causar inflamação dos túbulos renais, que a gente chama de nefrite intersticial. E quais são os antibióticos que estão mais associados a esse problema? Penicilina, Bactrim e os aminoglicosídeos, como a gentamicina, amicacina, streptomicina e tobramicina. Por isso, pessoal, que é muito importante que você só tome antibiótico com prescrição médica. A gente vê aí muitas pessoas, quando estão resfriadas, quando estão com uma sinusite viral, já entram no antibiótico e isso pode gerar problemas graves. Só tome o antibiótico se o médico prescrever. Muitas vezes o médico também prescreve errado. Então, não cometa dois erros. Há um erro, não depende de você, não é culpa sua. Se o médico prescrever errado, tudo bem. Você pode corrigir esse erro se você for cliente da Rio e acessar o nosso suporte 24 horas, a gente vai trabalhar o máximo para não errar. Até hoje não erramos e vamos continuar assim. Então, se você quiser uma segunda opinião, você fala com a nossa equipe médica. Então, se o médico errar a prescrição, tudo bem, não é culpa sua. Agora, você tomar o medicamento por conta própria, aí a culpa é sua. Não faça isso, tudo bem? Sexto medicamento são os remédios para gastrite e azia, ou seja, os inibidores da bomba de prótons, os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol e lansoprazol, que podem causar danos aos rins no longo prazo. Quinto medicamento é o contraste, que é utilizado em exames de imagem para avaliar melhor, para facilitar a avaliação daquela imagem. O contraste iodado, ele pode gerar um problema chamado nefropatia induzida por contraste e por esse motivo ele não é indicado em pacientes que tenham doença renal crônica. Nosso quarto medicamento são os analgésicos. Esse problema é mais antigo, porque no passado eles continham uma substância chamada fenacetina, que hoje já foi substituída, mas o aviso de cautela permanece e aquele aviso de não se automedicar. Terceiro medicamento são os antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos atípicos, como a risperidona, a olanzapina e a quetiapina. Também vou fazer uma menção aqui ao lítio, que é um estabilizador do humor, muito utilizado por pacientes que têm transtorno do humor bipolar, e o lítio ele também pode causar problema renal, e é por esse motivo que quando o paciente usa lítio, de tempos em tempos, ela precisa avaliar a função renal por meio de exames. Segundo remédio são os laxantes, porque eles causam perda de sais minerais, desidratação, que pode ser muito maléfico para pacientes com doença renal e principalmente aqueles com graus mais avançados de doença renal crônica. Chegou agora a hora do nosso maior vilão. Por quê? Porque esse vilão, eles bloqueiam a produção de prostaglandinas, que são substâncias que participam do processo da dor, da inflamação e da febre. E as prostaglandinas ajudam a manter o fluxo sanguíneo para o rim. Então, quando há uma inibição excessiva dessas prostaglandinas, isso pode acabar reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins, o que causa uma tragédia. A gente cansa de ver pacientes com insuficiência renal aguda por conta do uso exagerado desses medicamentos que são utilizados para dor, inflamação e febre. E aí, sabe que medicamento é esse? Comenta aí, vamos ver se você está ligado, vamos ver se você sabe qual é o maior vilão para a saúde dos seus rins. Escreve aí, vamos lá, vou contar até 5, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Escreveu aí o seu palpite? Os maiores vilões para os seus rins são os anti-inflamatórios. Nimesulida, cetoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco e por aí vai. Então, muito cuidado com os anti-inflamatórios, tudo bem? Anti-inflamatório não pode tomar por 30 dias, por 60 dias, não pode. 5, 7 dias no máximo. Não abuse dos anti-inflamatórios, por mais que você consiga comprar na farmácia sem receita. Eles são muito perigosos, tudo bem? Pessoal, avisos.
como sempre, não se automedique. Só tome o recomendado pelo médico e também respeite a sua individualidade. Não é porque o remédio fez um efeito no seu vizinho ou em algum parente seu que ele fará o mesmo efeito em você. Tudo bem? Olha, se você quer um estilo de vida saudável, compre o meu livro. Apenas R$ 25,90. O link está aí na descrição. Se você quiser um acompanhamento multidisciplinar para ter a saúde que você sempre sonhou, venha para Rio. O primeiro mês é grátis. Depois apenas R$ 19,90. Também aí na descrição. Siga todas as minhas redes sociais. Os links também estão na descrição. E antes de você ir embora do canal, fica aqui com a gente. Esse vídeo aqui é sobre os piores alimentos para os seus rins que você não pode comer. E esse vídeo aqui é sobre os principais sinais e sintomas do câncer de pâncreas. Um dos piores, um dos mais letais que existem. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Um grande abraço para você e para sua família.